Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos lá, então. Lembrando que a aula de Ciências Humanas hoje é voltada para a segunda etapa do ensino fundamental, terceiro semestre, módulo 1, unidade 1. A temática é Revoluções Inglesas, né? A Cromwell, a Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, também o liberalismo. Essa aula, nossos alunos e nossas alunas do EJA, é uma aula que está sendo dividida em duas partes. A primeira parte, nós estaremos falando de parte dessas revoluções, e na segunda parte, nós estaremos falando do outro restante dessas revoluções, que foi um período marcante no contexto histórico mundial. Então, por isso, por serem revoluções que tiveram um certo destaque, nós estaremos, então, dividindo em duas partes esse contexto, né? O contexto das chamadas revoluções inglesas. Vamos lá, então, dar continuidade. Eu trouxe uma imagem para vocês verem, né, que mostra a questão, né, do rei, né, e o domínio que o rei tem perante a questão dos súditos. Então, tem todo um envolvimento histórico nessa imagem. No início dos anos de 1600, a Inglaterra apresentava-se como um país em desenvolvimento e expansão. Nos reinados do século anterior de Henrique VIII e Elizabeth I, o território foi unificado, né, e a nobreza foi colocada sob controle. A ingerência da Igreja Católica foi afastada pela criação da Igreja anglicana. Desse modo, os britânicos já disputavam com os espanhóis os domínios coloniais na América Central e Caribe. O contexto histórico desse período, né, dos períodos de revoluções inglesas, é da seguinte forma: a partir de 1600. Então, a partir de 1600, inicia, então, esse período de revoluções inglesas. O outro contexto histórico é que, nesse período, havia ainda alguns conflitos entre os ingleses, principalmente em busca de colonizar, né, áreas aqui do continente americano, da América Central, do Caribe, ali, da América do Norte. Então, havia todo um contexto, né, relacionado a esses conflitos. Além de tudo, é um período também de colonização dos povos, de vários povos, né, pós-períodos conhecido como das grandes navegações e também do mercantilismo, no sentido em que os europeus saíram avançando por meio de rotas marítimas em várias partes do mundo, principalmente do continente asiático e também no africano, e por meio dessas rotas, né, das grandes navegações, do mercantilismo europeu, eles foram em rumo ao continente americano, no qual colonizaram essa região. Então, esse foi o período histórico anterior a esse momento aqui, no caso, no sentido das revoluções inglesas. Vamos dar continuidade, então. No entanto, Elizabeth I, da dinastia Tudor, né, não deixou descendentes e subiu ao trono apenas em 1603. Né? Jaime I, da dinastia escocesa Stuart, unindo, né, as coroas da Inglaterra e da Irlanda e da Escócia. Né? Então, Elizabeth não deixou descendentes e quem assumiu foi o Jaime I, né? Justamente porque Elizabeth I não tinha nenhum descendente. O rei, né, entretanto, pretendia governar sem parlamento, a quem cabia o poder de direito, né, por ser, né, o rei, de acordo também pela Carta Magna, né, de 1215, né, mas, no entanto, o rei decidiu convocar, né, novamente o parlamento, no sentido de que julgasse necessário exercer o poder de fato. Né? Então, ele, então, naquele momento, após assumir o reinado, já que Elizabeth I não tinha deixado descendentes, ele decidiu convocar, então, o parlamento, justamente para atribuir um certo poder àquele grupo. Né? Então, todo esse é um envolvimento relacionado ao reinado de Jaime I. Vamos dar continuidade, então.
A justificativa para exercer o poder absoluto do rei baseava-se na teoria da chamada origem divina do poder real, ou absolutismo. Vamos lá. O absolutismo é conhecido também como a teoria da origem divina do poder real, né? Nesse sentido, Jaime ressalta que os aspectos católicos, né, do chamado anglicanismo, né, que corroboraram a essa teoria. Então, quanto ao parlamento, que era a Câmara dos Comuns, né, que reunia a burguesia urbana e os produtores rurais progressistas, setores, né, de crescente importância econômica, ignorados pela coroa, aderiram em sua maioria ao puritanismo, né, uma seita calvinista, né, que no caso era protestante. Em relação a isso, o rei Jaime I, então, ele resolve se basear na teoria do absolutismo, que é a origem divina do poder real, no caso, atribuída à questão do rei. Então, ele aproveitou dessas situações, aproveitou desses elementos para utilizar, então, do absolutismo para impor o seu poder, né, para impor o poder perante a sociedade da época. Vamos dar continuidade, então. O rei versus parlamento. Como que foi essa questão do rei versus parlamento? Aí eu trouxe para vocês essa imagem que mostra justamente isso, né? Essa questão, né, do rei versus o parlamento. Foram constantes o confronto entre o rei e o parlamento, né? Por quê? Em especial no que se refere aos impostos criados pela coroa. Qual que era o objetivo desses impostos? Justamente arrecadar maior verba para a coroa, né? Para o rei, né? Ainda no sentido de ocupação da Irlanda e perseguições religiosas. Havia também várias perseguições religiosas, né? Justamente relacionada à questão do rei, né? Dessas últimas, o que? Resultou na questão da imigração da chamada América para a América do Norte, né? Em 1625, né? E a Inglaterra, então, envolvida em guerras externas e o forçado a convocar o parlamento, né? Já que era de antemão hostil, né? E então, como que ocorreu esse contexto? Justamente no meio desse contexto de lutas, né? Basicamente de conflitos entre o parlamento e o rei, foi nesse contexto que algumas pessoas, né, várias populações, a população emigrou ali da região da Europa para a América do Norte, no qual encontra-se hoje os Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos ali. E um dos contextos é justamente por por perseguições, por conflitos relacionados à questão também de ideologias, porque o rei queria impor um total poder, né? Utilizando ali o ideal religioso também, queria impor um poder, né, perante toda aquela sociedade, toda aquela comunidade da época. Vamos dar continuidade, então. A partir daí, houve, então, uma troca de apoio, né? Relacionada principalmente ao controle da política financeira, né? E o comando do exército também, bem como a regularidade na convocação do parlamento. Então, naquele momento, convocou-se, então, o parlamento, né? Em retaliação, o rei dissolveu o parlamento e passou a governar com apoio da Câmara Estrelada, que, no caso, é o tribunal formado por nobres de sua confiança. Além disso, reprimiu os dissidentes que faziam parte daquele parlamento, em especial os religiosos, né? O que aumentou a imigração para a América para submeter a todos, promovendo uma união religiosa, né? Então, a partir disso, o rei convoca, então, um grupo, né, basicamente, de nobres ligados a ele, nobres que detinham um certo poder, né, financeiro, tinha um domínio financeiro da época. Então, o rei convoca esses nobres para justamente substituir o parlamento, né? Então, assim, a ideia do rei foi essa. Mas por quê? Qual que era a intenção do rei? Justamente
propiciar, né, situações que viessem trazer benefício para ele. Então, se a intenção do rei era beneficiar, era utilizar, né, essa questão para benefício próprio, né? Então, essa era a ideia principal do rei, né, Jaime I. Então, no meio de todo esse contexto, o parlamento é dissolvido e, além de tudo, além desse parlamento ser dissolvido, o que acontece? Os membros que faziam parte desse parlamento, eles também sofreram várias retaliações. E aí, a partir do momento que eles sofreram várias retaliações, o rei se fortalece perante toda aquela sociedade, né, perante todo aquele grupo, né, ali que vivia naquela área ali, que vivia, no caso, na Inglaterra. Então, esse foi basicamente o contexto voltado, né, do período ali em que o rei dissolve a questão do parlamento. Vamos dar continuidade, então. E, a partir disso, nós temos a chamada Revolução Puritana. E aí eu trouxe para vocês uma imagem dessa Revolução Puritana, que mostra, basicamente, todo esse conflito e todo o período dessa revolução. A crise forçou o rei o quê? A convocar o parlamento em 1640. Então, em 1640, o rei convoca novamente o parlamento, no qual destituiu a chamada Câmara Estrelada, que era justamente formada por nobres da confiança dele, no sentido também de, além de tudo, né, aprovou uma lei que tornava obrigatória a sua convocação a cada 3 anos, né, independentemente da determinação do monarca. Então, como que acontecia tudo isso, né? No sentido também de uma revolta em que ocorreu entre a Irlanda, né, principalmente católica, e o parlamento se recusou a entregar o comando do exército. Então, o rei fez todas essas medidas justamente para quê? Porque ele viu a necessidade de ter essa parceria com o parlamento. Porque ele viu que sem o parlamento, ele não conseguiria governar. Então, por isso que teve totalmente o envolvimento do rei de convocar a questão do parlamento para voltar a desenvolver aquelas atividades. E, além de tudo, né, não conformou em comando das Forças Armadas e também o parlamento tentou, né, prender os líderes da oposição. Então, houve todo um conflito relacionado à questão dessas ideologias. Agora, vamos falar sobre a questão, né, dos cabeças redondas, né, que é dando continuidade a essa questão do absolutismo, né, essa questão do caso das revoltas em que revoltas, né, inglesas ali em todo esse contexto histórico, né? Vamos dar continuidade então. Os cabeças redondas, como que era, né? Era o seguinte, basicamente teve início, né, uma guerra civil que iria durar de 1642 até 1645. No parlamento surgiu um líder político, né, e militar que destacaria na história da Grã-Bretanha, né? Além de tudo, esse líder tinha toda uma presença forte e carismática, né, voltada a toda aquela população. Eram chamadas os cabeças redondas. Quem eram eles? Eram justamente pessoas, né, devido ao modelo Elmo que usavam, né, que eram líderes, né, que faziam parte de uma organização mais democrática com o objetivo, né, de ter uma ascensão devido, né, à questão de serem soldados que participavam de comitês. Então, eles tinham um certo poder, né, tinha uma certa influência em todo o contexto histórico da época, né? Então, se a gente for parar para fazer uma análise, esses cabeças redondas, eles tinham toda uma influência justamente por serem ex-soldados, né, justamente pela autoridade que eles tinham, justamente pela autonomia que eles tinham ali. E aí tudo isso permitiu com que eles pudessem ter esse envolvimento e ter essa força política, né? Vamos dar continuidade, então. E em 1645, Carlos I foi preso, né? A partir disso, setores do parlamento
o que aconteceu? Foi preso, né, e houve todo um contexto, né, por volta dessa prisão dele, né? E então o parlamento ele buscava questão de proteção, né, no sentido de realizar algumas programações e tal, né? Então, a partir disso, a partir desse contexto, né, há esse conflito entre o rei e o parlamento. Então, é um conflito que ocorreu no sentido de buscar interesses de ambas as partes. Então, tanto no sentido do rei, quanto também no sentido do parlamento, né? E é isso, então, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Até a nossa próxima aula de Ciências Humanas.